Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque. E o que mais nos conecta nesta sexta-feira? Minha galera, né, mano? O que é? Minha galera, né? Que tua galera? A galera do direito, né? Não, galera do direito, nem deu tempo já de explicar começa pra errado, meu... galera do direito já não é o termo certo. Não, a turma do direito, então. A turma já melhorou um pouco, tá bom? A turma fica bonito, né? Tá bom, melhorou um pouco. Ela tá aqui, né? Recebendo hoje, mano, a doutora Cláudia Bressan Brincas. É advogada natural de Tubarão, descobri que é minha conterrânea aí. Conterrânea. Mas tá em Floripa há tanto tempo, né? Já virou manezinha, já virou manezinha daí, não tem já jeito. Deve torcer pra Havaí ou Figueirense, já largou o Ferroviário, já tá. Olha, acertou, hein? Que eu era ferrinho roxo de ir assistir o jogo com meu pai, inclusive. Imaginei. Doutora, prazer em receber, tudo bem? Obrigada, prazer imenso estar aqui, né? Em Criciúma mais uma vez. Veio dar uma passeada em Criciúma? Sim, sempre. Uma passeadinha em Criciúma. Tô vindo em Criciúma. Quem é tubaronense vem a Criciúma, vai a Araranguá. O Sul é o Sul, né? Tá do lado de casa, né? Sim. Tá, prazer em receber, muito bom. Você tem uma história no direito, você tava falando que a sua história, na verdade, ela começa na política, né? Não é nem no direito. Não, na política. Tem uma mistura, tem tudo misturado, é isso? É, a política, ela já cresceu comigo, né? Eu já, desde 2 anos de idade, eu já ia pro showmício, na época que podia a gente ter showmício, com a minha mãe, sempre engajada na política, sempre participando da comunidade. Tubarão pegando fogo, né? Tubarão pegando pequena, fogo. O bicho pegava. E ela é muito intensa, meu pai também, meus avós, muito intenso na política. Tá. Então, cresci na política, vivi a política e foi a área que eu escolhi para atuar no direito eleitoral, direito público. Pois é, a senhora começou a vida na política, especialista em direito eleitoral. Nunca pendeu a sua profissão pro pensamento político, sua vertente política? Nunca quis ser política? Isso, a senhora nunca... Ou não? É isso? Não, nunca influenciou, assim, a senhora conhecendo tanto de direito eleitoral, nunca pensou em investir nisso? Não, eu sempre gostei muito de bastidor. Eu sempre preferi os bastidores, porque é onde a gente sente mesmo como é que funciona a política, né, as conversas, como é que elas são, as articulações. Isso quando tu aprende a fazer essa leitura de bastidor, e que não é o que está aparecendo às vezes na televisão ou naqueles discursos acalorados, e o que me chamou a atenção quando eu comecei é saber que havia um discurso nos plenários, mas que no bastidor estava todo mundo se abraçando, e aquilo ali começou a me despertar uma curiosidade. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Eu quero aprender. Né? Então, esse bastidor, ele é muito apaixonante. Mas o Cláudio, o advogado em si, ele já é um grande negociador. O advogado, para mim, a maior qualidade do advogado é ser um grande negociador. Se você não tem essa essência, você não vai virar um advogado. Eu acho que a gente tem que desenvolver algumas habilidades. E uma delas é, primeiro, eu sou do consenso também, né? Eu gosto muito do diálogo, da conversa, mas claro que a gente tem que desenvolver a habilidade da negociação, porque a gente vive o processo, né? E o processo é isso, né? As partes, elas acabam, às vezes não tendo uma consensualidade ali aplicada, mas tu tem que saber aplicar o direito para que o teu cliente, para que aquele que tu representa, acaba tendo mais chance de êxito. Agora, se conseguir resolver o problema antes da instrução, melhor, né? Melhor. Eu sempre... claro que no direito eleitoral a gente não tem isso. Ele é diferente. Ele é muito diferente. Ele é um processo muito rápido, né? A gente tem aí 45 dias de campanha, só que a gente já começa a preparar os pré-candidatos agora. Né? A gente já tem uma jornada de curso de capacitação, de atendimento, de tira dúvidas, o que pode, o que não pode, condutas vedadas de quem já é prefeito, vai para a reeleição. Então todo esse trabalho já começa um ano antes. Doutora, você falou disso aí, eu lembro de uma campanha de Sara, que o juiz eleitoral acabou chamando os partidos, eu estava envolvido num deles numa época também metido nisso aí. Ele chamou antes de começar o negócio, falou o seguinte: vocês estão na minha frente, vocês não enchem o meu saco. Vocês vão fazer de verdade, vocês vão fazer a campanha de vocês não ficam enchendo o meu saco, tá? Agora, o cara que fizer isso aí, eu vou pender pro outro lado, ele falou. Vocês façam as campanhas, se preocupem com a campanha de vocês, não com a do outro. Ele foi muito enérgico, inclusive. Tem 2 lados aí que eu vejo. Uma que, né, ele não queria... Vou dizer quem foi, tá? Não, nem quero saber. Não, é melhor não saber, vai. Mas a gente tem que observar que, primeiro, né, a mensagem vamos fazer uma campanha limpa. Tá. Né? Não vamos se atacar. Só que uma campanha limpa, municipal, ela é muito difícil, porque os ataques, eles, né, são mais frequentes do que uma campanha... Que ataca o vizinho, né? Exatamente, é muito próximo da comunidade. Então, a eleição municipal, ela acaba sendo muito mais trabalhosa do que a eleição geral.
né? A gente tem uma demanda muito maior de representação, combate à desinformação, que é a fake news. Então, tudo isso a gente acaba tendo que ter uma atuação muito rápida, um número de representações absurdas, e claro que às vezes o magistrado, quando ele coloca isso, ele passa uma mensagem: olha, vamos tentar fazer uma campanha mais limpa possível, propositiva, para que a gente não tenha tantos ataques. Mas uma campanha municipal a gente vê que isso... Mas doutora, eu percebo acompanhando também de fora, e também já participei de um processo eleitoral, mas parece que a sensação que a gente tem é que é muito ataque desnecessário, muita provocação. É muita provocação do judiciário de forma desnecessária. É assim, não, ele falou um segundo a mais no Instagram. Eu quero saber onde é que tá os R$5 que ele fez, não sei o quê. Então, se perde esse tempo, e é um desgaste que se gera em ficar se defendendo e dizer, não, tá aqui a nota dos R$5. O um segundo a mais foi porque meu relógio tava com problema. Então, não tem muito isso, a senhora não sente isso também? Não, tem bastante, porque a gente tem dois tipos de campanha. Quando a gente vai para uma cidade um pouquinho maior, que eu tenho rádio e TV, claro que tem aquela questão de invadir o horário do outro, aí inevitavelmente tu representa para poder garantir que tu tenha aqueles minutos, que já não são muitos, né, cheio. E aí é natural que tenha essa movimentação. A outra é a questão no compartilhamento de fake news, naqueles vídeos que são, né, de ataques. E hoje a gente tem uma dificuldade com esses aplicativos de mensagem de fazer cessar isso, né? A gente não tem uma ferramenta hoje que eu possa bloquear o compartilhamento de um vídeo que traga uma fake news de um determinado candidato, que é proposital para criar uma crise política para ele poder perder um eleitorado ou um determinado, né, tipo de eleitorado. Então isso é o que mais a gente tem de dificuldade numa eleição, né? Que são o combate à desinformação, a fake news e a parceria das redes sociais para que tome uma medida imediata. Porque quando eu proponho uma representação, que eu peço uma liminar para inviabilizar o compartilhamento de um vídeo, para tirar um vídeo de uma rede social, isso já está circulando há 2, 3 dias. Quer dizer, já tem um prejuízo. Já tem um prejuízo político, né? E o candidato, ele fica sangrando aqueles dias ali. Isso às vezes é essencial para uma campanha política. Mas você lança na sexta, né? Só segunda-feira você vai... Exatamente. Então, quem é eleitoralista não dorme. A gente tem regime de plantão, porque às vezes eu tenho uma liminar deferida às 23 horas. Uma loucura. Então, né, eu tenho que garantir que pelo menos eu consiga que aquela liminar não atinja o meu cliente, para que ele mantenha uma propaganda às 7 horas da manhã, por exemplo, né? Então ele é muito rápido, muito dinâmico, e é uma montanha russa, né? E a gente que pega vários municípios, então às vezes tu tá no sul, às vezes tu tá no norte, às vezes tu tá no Médio Vale, e assim a gente se vira. Mas é pior fazer uma campanha numa cidade pequena do que numa grande? Olha, a última eleição de 2020 peguei um município pequeno, acho que era 13 mil habitantes. Ali não vai me incomodar muito. E a gente pegou também a capital, Florianópolis. Pois o município pequeno me incomodou tanto quanto a capital. E foi curioso porque nesse município, para quem a gente estava advogando, ele ganhou a eleição por 54 votos. Caraca. E foi uma medida muito curiosa, eu não vou falar o município, vou preservar, mas foi curioso porque estava sendo distribuído cestas básicas pela chapa da oposição. A gente acionou o juiz, conversou com o juiz, mostrou a gravidade. O juiz, 5, 6 horas da manhã, já estava no município, mandou trancar todas as ruas. Caraca. E isso sem uma medida judicial, foi só, né, demonstrando que havia esse movimento. Pedimos para o coordenador da campanha usar um drone para acompanhar os movimentos, e isso tudo deu um efeito, e a chapa, para quem a gente estava advogando, ganhou por 54 votos. Muita loucura. É muita emoção. É loucura 54 votos é 3, 4 cesta básica que faltou. Sim, né? exatamente. Mas aí quando tu fecha as ruas e tu impede que a cesta básica chegue em determinadas comunidades, isso faz a diferença. Porque a gente não quer compra de voto, a gente quer uma campanha limpa, uma campanha justa, né? Sem igualitária, é uma campanha igual para todo mundo. Exatamente, a gente quer a aplicação da Constituição. Mas a senhora já teve problema com o cliente? De chegar pro cliente e dizer, amigão, descobri que tu tá comprando voto, descobri que tu é o cara que tá estourando o tempo lá do rádio. A senhora já chamou o cliente e disse assim, amigão, vai dar problema pra ti. É que a gente tem às vezes,
o jurídico e o marketing sempre tem que conversar. E, inevitavelmente, que o jurídico e o marketing, eles não têm, às vezes, umas conversas amistosas. Mas nunca né? tem, né? Nunca tem, né? Justamente por isso, porque o jurídico, ele tá ali tentando fazer um controle preventivo, né? Evitar algumas demandas. Tu faz uma análise de risco. Tem questões que, pelo risco, tu avança um pouquinho. Né? Aí tu, até aqui é possível ir sem um dano que pode causar um prejuízo maior. Passou disso aqui, aí eu já não me responsabilizo. Então, quando eles optam em avançar o sinal daquele mínimo que a gente coloca, a gente já, não me responsabilizo, porque a gente orienta de uma forma, justamente para evitar daqui a pouco uma ação de investigação judicial, que pode levar a uma cassação. Você sabe a teoria do advogado, né? Tudo que você perguntar para ele diz que não dá. Primeiro ele fala, não dá, vou ver. Ele fala, não dá, vou ver. Não, tem questões que no eleitoral não dá para pensar muito, né? Ou pode ou não pode, porque tem os entendimentos já firmados, mas a cada eleição a gente tem uma surpresa nos entendimentos, porque sempre surge alguma coisa nova. Sempre surge nova, os juízes já são outros, composição do tribunal já é outra, então a jurisprudência ela acaba tendo algumas alterações a cada 2 anos. E isso, eu costumo dizer, quem é eleitoralista tem que ser uma saúde muito boa, né? O coração tem que estar em dia, porque todo dia é uma emoção. Tá, mas vem cá, esbarrou ali para ser desembargadora, é isso? Tá falando que bateu na trave, comentaram com a gente, quase foi. A gente acaba tendo... E é engraçado porque eu escutei de vários clientes. Agora a doutora sabe o que a gente sabe quando é candidato. Porque eu nunca tinha participado de um pleito eleitoral. Surgiu essa questão de colocar meu nome à disposição para essa vaga de desembargadora. Claro que é uma decisão conjunta, não é minha, e sim de um grupo, né? E tu se coloca à disposição sabendo que pode dar certo ou não, né? Então a gente veio com uma candidatura. Existiam 2 nomes, né, fortes, né, e a gente sabia que era um risco muito grande. E claro, essas questões elas são políticas, né? E claro que quando tem uma preferência por uma determinada pessoa que é vinculada para quem decide, né, naturalmente que acaba tendo uma tendência. Mas conseguiu se imaginar na cadeira? Chegou em algum momento para não, vou sentar nessa cadeira, como é que passa na cabeça, porque não tem como não passar. Você tá pleiteando a vaga. O que o Mano quer perguntar pra senhora é assim: a senhora foi considerada por muita gente, a senhora era a favorita. Chegou pra mim, que não sou do direito, que a doutora Cláudia Bressan Brincas, é dela o negócio. Isso deve ter chego pra senhora também. Alguém chegou no seu ouvido e disse: não, doutora, fica tranquila. Tem amigo meu que doutora se candidatou a vereadora aqui na cidade, não vou dizer quem foi também, que achou que tava ganho. A gente sempre ouve, né? A gente sempre ouve esse... Não, mas a gente sabia da dificuldade. Eu ia fazer a votação histórica aqui da cidade. Não, a gente... eu ia fazer. A eleição é isso, é surpresa. E claro que a gente se depara é um pleito eleitoral, um dos mais difíceis do sistema OAB. É a vaga de 5º constitucional, porque são 4 fases. Eu tenho que passar por 4 etapas, uma sequência da outra, com peculiaridades muito diferentes, né? Eu faço campanha no Conselho Estadual da OAB, depois na classe, depois no tribunal e depois vai para o governador, né? E claro que nesse meio a gente tem pessoas que, como toda campanha, pessoas que dizem que vão te ajudar e não te ajudam, né? A gente sabe como é que funciona, mas eu estava não posso me comprometer, né? Não posso me comprometer. Teve muito disso. Eu sou advogado, não posso me comprometer. Eu vou votar na doutora, mas eu não posso me comprometer. Então, assim, mas quando eu coloquei meu nome à disposição, eu sabia que havia uma chance, assim, claro, 50%, já havia, porque tinha uma preferência, mas quando a gente pertence a um grupo, né, a gente sabe que tu às vezes tem que ir pro sacrifício, porque é natural, faz parte, alguém tem que colocar o nome e, enfim, esse é um processo político, então a decisão é do governador. Quer dizer, uma decisão... É uma caneta, né? É uma caneta. É uma caneta. Tá. A única dificuldade que eu vi nesse processo do 5º é que a campanha de 5º constitucional ela virou uma campanha de deputado. Né? Porque tu tem que percorrer o estado de Santa Catarina. É isso? É muito grande, são 70 mil advogados. Claro, 40 mil votos só que votam, né? Que são aptos a votar. E então é uma campanha que tu tem que ir pro extremo oeste, pro oeste, pro norte, pro sul, pro leste. Tu tem que percorrer muito. E às vezes as pessoas, e é um voto facultativo, e as pessoas elas não têm a dimensão da importância de se envolver no 5º, né? Porque é a pessoa que vai estar ali julgando seus processos no 2º grau. Então a gente tem essa dificuldade de conscientizar, né, todos os advogados e advogadas a irem votar e, além disso, votar em mim,
né, naquele candidato. Então são 2 pedidos: consciência do voto e depois para votar no determinado candidato. Não é um voto obrigatório, né? Esse não é um voto obrigatório. Mas a gente vai ter o seu nome de novo quando abrir a próxima vaga? Olha, pré-campanha porque constitucional pode? Pode isso aí, não tem problema. É pré-campanha. Olha, isso nem passa pela minha cabeça no momento, porque agora a gente começa desenvolvendo uma campanha de municipal, né? Eu já estou fervendo, né? Percorrendo aí, fazendo os contatos com os prefeitos, fazendo capacitação também por partidos políticos. Pela Escola do Legislativo a gente também tem um trabalho bem intenso. Então a gente tem o meu foco hoje é isso, né? Tá ali podendo fazer uma atuação profissional bastante intensa no ano que vem, porque... Mas, doutora, você falou, por exemplo, que você está nesse foco com os prefeitos, né? Hoje, cada vez mais, o candidato, né? O próprio prefeito, ele tá à mercê da justiça, e não por má fé. É porque o sistema, ele é complexo, exige muito do candidato, né? Do eleito em si. Esse processo político, ele não aceita mais aventureiros, né? Quando eu falo dos políticos aventureiros, esses políticos não existem mais, né? Não. Nem pode existir mais, né? Não tem mais coisa. A gente não tem mais, acho que margem para cometer alguns erros, né? A gente chama que são os outsiders, né? Que são políticos, às vezes, sem uma história, sem um comprometimento ideológico, porque a gente tem hoje, que é um sistema partidário, multipartidário, né? Eu preciso permitir que o maior número de partidos políticos estejam ali, né, num processo eleitoral, porque isso garante a participação de todos, né? Tanto das minorias quanto das maiorias, enfim. Todo mundo. Né? Todo mundo, porque é isso que diz a Constituição, né? Eu tenho um sistema pluripartidário, um Estado democrático de direito, e que eu tenho que respeitar a proporcionalidade, né, no que tange a representação do Poder Legislativo. Então a gente tem que ter uma preocupação em ver o histórico, né? A gente tem que começar a se interessar mais pela política, buscar a política, ler política. E quando eu ouço, olha que eu ando esse estado, eu sou daquela que eu não gosto de ficar no meu escritório sentada, eu pego mesmo e viajo o estado, porque isso dá uma riqueza de conhecimento, de leitura pra gente muito grande, porque não basta eu ser só advogada, eu preciso entender de política, eu preciso compreender, fazer leitura às vezes de cenário, para poder também contribuir com aquele meu cliente em determinada situação, até estratégica jurídica. A política é uma essência cultural, né? É uma essência cultural. Então eu fico muito triste quando eu deparo com as pessoas dizendo, eu odeio política. Eu disse, desculpa, mas quando tu sai de casa, qualquer decisão que tu toma já é política. Mas olha só, quando tem aquela frase bonita, né? Que não lembro agora quem foi que disse, mas que quem odeia política é governado por aqueles que amam política. Que amam política. Né? Exatamente. Mas nesse ponto de vista, né? Trabalhar com tantos candidatos, você teve que mandar muito marmanjo cala a boca. Mas eu falo pelo cara, dizer, não, peraí, você tá falando besteira, não é por essa linha. Isso é difícil, né? Porque a doutora tá sorrindo, mas ela tem um jeito que dá um soco na mesa na hora certa. Isso aqui. Isso aí. Advogado de campanha, meu velho. Se tem uma coisa que advogado de campanha não pode ser prudente. Ele não tem essa... Ela fechou o punho agora aqui, lembrou de alguma história. Ou não é? Você tem que chamar o candidato e dizer, vem cá, vou te explicar como é que funciona. Quietinho aqui, fala isso aqui, e você não fala. Você não tem como não ser. Sim. Uma campanha na loucura que é uma campanha política. Tem que ter um pouquinho mais de... ser mais enérgicos, né? E eu tenho... eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa em 99, né? Muito nova, enfim, né? E lá, pra mim, foi uma escola, porque até a leitura labial eu aprendi na Assembleia Legislativa. E é bem curiosa essa minha passagem. Mas a gente... eu tinha um apelido já, lá, porque eles começaram pelo meu passo. Eles falavam, hoje tu estás labradora ou pitbull. Só pelo jeitinho. Só pelo jeito. Isso ficou, mas é porque a atuação, especialmente quando a gente trabalha no universo masculino, e a política ela é ainda, né, predominantemente masculina. A Assembleia era muito masculina, nós tínhamos 38 deputados e 2 deputadas só quando eu comecei na Assembleia. Então tu tem que mostrar uma postura e não tem sorrisinho, né? Eu fechava o rosto mesmo, a ruga no meio da testa e não tem mimimi. Mas sofreu preconceito por ser mulher? Bastante. Sofreu mesmo? Sim. Esse preconceito vem em forma do quê, Cláudia? Eu costumo dizer que a gente tem uma barreira estruturante nessa questão, porque a gente vem entendendo o machismo como algo natural,
né? Com algumas piadas, algumas colocações, algumas falas. Isso fez parte a vida inteira, né? Desde a minha bisavó, da minha avó, e a gente entendia isso desde Brasil Império de 1824, as mulheres, né, sequer tinham direitos. E a gente vem em todos esses anos, essas décadas e séculos, entendendo que o lugar da mulher não era na política, às vezes não era no mercado de trabalho, e acostumava com determinadas falas, posturas. Só que chegou um momento, quando eu entrei na Assembleia, sequer falava em participação da mulher na política. Ninguém comentava sobre as mulheres, a importância, né? Então a gente sempre tinha que mostrar que era capaz também. Né? Eu não sou de discurso feminista, eu acho que eu sou de discurso de que eu não estou aqui para mostrar que eu tenho que estar porque eu sou mulher, não, eu tenho que estar porque eu tenho condições de ocupar determinados cargos, funções, né? De debater temas que às vezes mulheres não têm às vezes uma coragem de enfrentar, como orçamento público, como falar às vezes de direito tributário, que a gente vê que são questões que são mais profissionais masculinos e não mulheres, né? Então a gente se depara com isso, e quando tu pega um parlamento com essa postura, e é inconsciente, não é consciente, isso é inconsciente, então é todo um trabalho. É quase que natural, né? Natural. Então a postura, eu costumo dizer que a postura da gente é o que vai comandar. Né? Como é que tu vai fazer, como é que tu vai se comportar, que vai dizer. E eu sempre construí minha carreira mostrando que eu era capaz. O quanto de abertura você dá? O quanto de abertura, então... Por isso que eu tenho esse apelido até hoje, que às vezes as pessoas estão muito pitbull hoje. Muito pitbull. E claro, né? Quando tu pega um candidato que às vezes não está acostumado a ter alguém falando, pode, não pode, deve, não deve... Tem que ter uma habilidade, às vezes um jogo de cintura, às vezes não, tu tem que bater na mesa mesmo e até ser mais grosseira, enfim, não é grosseira. Mas faz parte, né? É a posição que a gente tem que tomar, porque o candidato tem que entender que a gente está ali para proteger e não para outra coisa. E é muito fácil ele cometer erro, né? Muito. Uma palavrinha, né? Ele pode destruir muita coisa com uma palavrinha, uma expressãozinha, né? Às vezes, é engraçado, porque no período da pré-campanha é o mais difícil. Isso aí mesmo. Porque ali eles cometem todos os tipos de erros. E às vezes postam um vídeo sem a gente olhar antes, e aquilo vai incomodar na campanha. Sabe que a gente tem cuidado aqui, porque o veículo também ele sofre algumas sanções na pré-campanha, né? É óbvio que nós queremos que o candidato se exponha para gerar fato. Mas eu sempre falo com o Fernando, a gente toma muito cuidado quando eu trago político aqui, porque eu não trago ninguém aqui para destruir carreira. Sim. Eu tomo cuidado com o veículo também, porque às vezes eu posso, induzindo alguém sentado aí, numa conversa muito tranquila, a um erro muito simples, muito fácil, né? E é perigoso também. Mas nem todo mundo pensa assim, né, Cláudia? Nem todo mundo pensa assim. E hoje a gente está muito exposto, né? A rede social, as rádios, são transmitidas no YouTube e, né? Então a gente tem como produzir provas. A gente às vezes produz provas contra nós mesmos. Todo, né? Então isso é um universo, e a pré-campanha para mim é o período mais complicado que tem. Mas qual é o maior erro de um político em campanha, do ponto de vista do direito, sabe? Na sua área. Olha, a campanha antecipada é o que mais a gente tem, isso né? É o primeiro. É o primeiro, né? E aí durante o processo eleitoral tem de tudo, né? Tem aqueles que não cumprem as regras da propaganda. Nossa, aí tem multa, representações, enfim, né? Tem a parte financeira que é delicadíssima. Parte financeira, que a gente tem um cuidado muito grande, porque a gente divide sempre em núcleos, né? No escritório, né? Aquele que vai cuidar da mídia social, rádio, TV, a questão da prestação de contas, porque a prestação de contas ela tem que ter um cuidado. Primeiro, não posso pagar nada sem a nota, né? Então a gente tem, regra básica, né? Entrou o recurso, ou fundo eleitoral, fundo partidário, ou doação de pessoa física, a fonte não importa, mas vai efetuar o pagamento, vê se está dentro das regras, com nota fiscal, se tem contrato, vai contratar um cabo eleitoral, vê se está tudo certinho, vê se ele não tem alguma irregularidade, se aquela empresa que vai prestar o serviço, ela está regular. Então são todos os cuidados que a gente tem para proteger o candidato, a campanha, né? Mas você acha, como advogada, que o processo eleitoral no Brasil melhorou?
Eu como publicitário eu tenho algumas visões, às vezes eu acho bacana, né? Como cidadão acho mais legal, a campanha está mais limpa, mas como publicitário eu achava mais legal antes, né? Como é que você, como advogada, assim? Eu gostava mais da época do showmício. Do balaio, né? Do balaio, né? Eu lamento muito porque a nossa legislação eleitoral ela é muito restritiva. O que vai influenciar numa campanha o tamanho da placa? Um adesivo de janela, você pode ser 50 centímetros, 60 centímetros. Sim, metros quadrados. Metros quadrados, eu acho que a gente tinha que ter uma liberdade muito maior de propaganda do que a gente tem hoje. Doutora, na época dos totens, né, Fernando Choque, você lembra? Sim. Avenida Centenário, você não conseguia andar. Era um político atrás do outro. Mas vai encarecer as campanhas. A rede social encarece as campanhas, o impulsionamento também encarece as campanhas, o marketing continua, né? Encarece as campanhas. O dinheiro continua, só vai para outro lugar, né? Exato. A senhora deve conhecer essa história, mas nos anos 2000 aqui em Criciúma nós tivemos um prefeito eleito que foi derrubado antes da posse porque o jingle dele tinha a expressão felicidade e o slogan do governo dele era felicidade. Aí disseram que era uma associação que ele fez. Sim. Do jingle, da palavra do jingle com o slogan de governo, ele acabou perdendo. Exatamente. Aconteceu isso também na campanha de 2020 na capital, também, mas pela cor da placa. Porque foi alusiva. Tinha um Viva verde e aí na campanha, né, do candidato que acabou ganhando, também ele usou uma das cores verde. E aí mandaram tirar todo o material, recolher as placas, inclusive, que estavam lá, porque... E você não tem tempo de um recurso, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então a gente fica às vezes também assim, né, se perguntando até onde isso é saudável, enquanto o Brasil discute tamanho de placa, em vez de a gente estar discutindo temas mais importantes, né? O quanto que numa reforma eleitoral o tamanho de placa é importante. Eu tenho que ter outros temas mais importantes. Mas, doutora, mas o direito ele não tem muito isso. Primeiro você restringe muito. Você vai lá daquela, vamos lá, tá uma putaria. Isso aqui segura tudo. Agora a gente, agora vamos vendo devagarzinho o que dá. Não, mas isso é natural, não é? Você primeiro dá aquela cortada, agora vamos liberando, ver o que funciona. Mas quando a gente fala, a gente está no Estado democrático de direito, a gente escolheu a democracia, né? A democracia, ela tem um preço. E será mesmo que eu restringindo a forma de campanha, né? O que vai ser utilizado, ele é importante, ele é salutar? Ou são pautas que a gente precisa discutir? Eu como publicitário... Financiamento de campanha... Aí eu acho que o bicho pega aí, né? Enquanto a gente não discutir temas realmente que são importantes... Né? A gente vai ter isso, a gente vai brigar, vai viver no judiciário representando por conta de tamanho de placa. De adesivo, camiseta, bottom, broche, caneta, boné. É muito pequenininho. Gente, quem é que vende voto hoje por uma caneta? Um boné? Não sei, eu posso estar muito equivocada, mas... Gente, eu percorro o estado, eu não vejo hoje um eleitor se vendendo por conta de uma caneta. Ele não vai votar naquele candidato, porque ele recebeu uma caneta. Sim, não é então, até porque na época das canetas e das camisetas aí, a gente tinha caneta de todos os candidatos, camiseta de todos os candidatos e não votava em nenhum daqueles da camiseta. Exatamente. Necessariamente. Né? Teve um, na verdade, que fez baralho uma vez com a cara dele. Era maravilhoso. Mas a gente jogava canastra. Não, jogava canastra no bar, no boteco, lá com o baralho do cara. Tava ali. Mas esse tipo de discussão que eu acho que não cabe mais no Brasil. A gente faz sempre um comparativo dos Estados Unidos, quando eles discutem as prévias. Eles ficam discutindo 2 anos antes. É muita doideira aquilo, né? O sistema eleitoral deles é muito louco também. É diferente, mas assim, são pautas importantes, né? Tu realmente consegue conhecer os candidatos antes. E hoje a gente tem uma restrição absurda, a gente tem tempo inteiro tá ali segurando os candidatos no período da pré-campanha para não cometer nenhum deslize que possa me gerar uma AIGE daqui a pouco, uma AIME depois, né? Então isso são questões assim que no direito, né, acompanhando o processo eleitoral, várias campanhas que eu já fiz desde 2010, não importa isso. Mas esse não é o dedo... A eleição deles é uma Copa, né? Tem a semifinal, tem a quarta de final, né? A final e vamos afunilando até... Todo mundo diz, mas só tem 2 partidos, republicano e democrata. Não, tem um monte de partidos. Tem vários partidos, mas o que predomina são os dois. É que eles nunca chegam, o Criciúma nunca chega na final da Copa. Sempre vai estar o Fla-Flu lá na frente. Doutora, falar em final acabou, quero lhe agradecer. Prazer em receber. Obrigada, gente. Que vai ser um grande prazer te receber para mais discussões. Agora a gente já sabe qual a linha, doutora. Isso é mais legal. Já sabe qual é essa linha aí. Pra gente judiar mais na próxima.
você é nossa convocada a estar aqui nas próximas visitas a Criciúma, combinado? Combinado, pra mim vai ser um prazer Fazer imenso. uma sabatina, né? Uma sabatina. Bem Ai, conversado. olha, eu passei por 3 sabatinas praticamente nesse quinto, então eu tô descolada com sabatina, mas sim, é um prazer muito grande, eu tenho grandes amigos aqui em Criciúma, né? Almocei com a nossa querida Karina Manarim agora, maravilha. né? Tem o Robson Kremer que eu adoro, tem o Léo Cacetari que são queridos amigos e sempre quando eu venho a Criciúma eu faço questão de fazer uma visita, enfim, né? Aqui a gente tem... Bem conversadinho, eu voto na senhora na próxima. Opa! Só que. Conversadinho. Mas não sei se eu tenho essa coragem novamente. Doutora, obrigado, prazer. Obrigada, gente. Um bom trabalho. Tem Instagram pessoal? Tenho, Cláudia Bressan Brincas. Procura lá. Pode procurar. Agora eu começo a intensificar meus vídeos com conteúdo eleitoral, o que pode, o que não pode. Então a gente começa Muito aí conteúdo também. jurídico pra galera que quer aprender um pouco aí sobre direito eleitoral lá no Instagram da doutora. Show de bola. Doutora, obrigado. Obrigada. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Fernando Choque, não esqueça de uma coisa. Nesse programa, Somos todos políticos. isso somos, né? Não Somos. tem jeito, E vai. humanos também, às vezes.